Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço, eu sou o professor Kaká e vamos para a nossa próxima aula aí de preparação para o Enem. Já é a aula 5, hein gente? Essa aula a gente vai ver potências, raízes e notação científica. Vamos começar com a parte de potências. Propriedades de potências que podem aparecer, tá bom? Então, gente, eu vou usar aqui as propriedades de potências já com números, para ficar mais fácil da gente entender, tá? Primeiro, quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, por exemplo, 3 elevado à quinta vezes 3 elevado à sétima, a gente mantém a base e somos expoentes. Isso dá 3 elevado a 12. Se a gente tiver divisão, por exemplo, 7 elevado à quinta dividido por 7 ao quadrado, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Isso dá 7 elevado à terceira. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado quando o denominador for negativo, tá? Por exemplo, se a gente tiver 7 elevado à quinta por 7 elevado a menos 2, então vai ficar 7 elevado a 5 menos 2, que dá 7 elevado a 5 mais 2, que é 7 elevado à sétima. Bom, terceira propriedade. Por exemplo, 5 ao quadrado, entre parênteses, elevado a 3. Quando tiver parênteses, a gente vai multiplicar. Isso dá 5 elevado a 6. E quando a gente não tiver parênteses, por exemplo, 5 ao quadrado elevado à terceira, aqui a gente vai fazer a potência, tá? O elevado. Então, 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, ok? Maravilha. Se a gente tiver expoente negativo, por exemplo, 5 elevado a menos 2, a gente inverte, isso fica 1/5, lembrando que tem um 1 aqui embaixo, elevado ao quadrado, que é 1 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, que é 1 sobre 25. Beleza? Uma coisa que tem importante é quando a gente também tem multiplicação, só que as bases são diferentes e os expoentes são iguais. Por exemplo, 2 elevado à terceira vezes 5 elevado à terceira. A base é diferente, mas o expoente é o mesmo. Então, eu posso fazer isso como 2 vezes 5 elevado à terceira, que é 10 elevado à terceira. Isso vale também se a gente for fazer a divisão. Se eu tiver 5 à terceira dividido por 2 à terceira, eu posso escrever como 5 sobre 3 elevado à terceira, ou 5 sobre 3 não, né? Perdão, 5 sobre 2 elevado à terceira, que é 2,5 elevado à terceira. Então, essas aqui são as propriedades que a gente tem que saber de potência. Isso vai aparecer não só em exercícios de potência, como de função exponencial também, ok? Inclusive na parte de notação científica. Vamos ver agora as propriedades de raízes. Bom, propriedades que a gente tem de raízes, tá? Primeira propriedade. Eu posso somar raízes? Posso, desde que elas sejam iguais. Por exemplo, 4 raiz de 7 mais 2 raiz de 7. Como a raiz é igual, é raiz de 7, eu mantenho a raiz e somo os números. 6 raiz de 7. Se a gente tiver, por exemplo, 8 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Se a raiz é igual, 6 raiz de 3. Como que a gente faz produto de raízes? Por exemplo, 2 raiz de 3 vezes 3 raiz de 5. Quem está fora, eu multiplico com quem está fora. 2 vezes 3 dá 6.
mantenho a raiz de 3 vezes raiz de 5 dá raiz de 15. E isso também vale para a divisão. Por exemplo, se a gente tiver 10 raiz de 10 dividido por 5 raiz de 2, o 10 eu divido por 5 dá 2. E aqui, raiz de 10 dividido por raiz de 2 dá raiz de 5. Tem potências com raízes? Tem sim. Então, se a gente tiver assim, raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência. Esse 4, ele vai para o 2. Então, isso dá raiz quadrada 2 elevado à quarta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. E isso aqui dá 4. Tá bom? E se não for possível a gente calcular a raiz? Por exemplo, se eu tiver raiz sexta de 2, isso aqui elevado à terceira. Então, eu posso escrever como raiz sexta de 2 à terceira, e eu posso simplificar o radical com a potência. Aqui dá 1 e aqui dá 2. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 2. Beleza? Se a gente tiver raiz de raiz, por exemplo, raiz cúbica da raiz quinta de 4. O cúbica com o 3 com 5 multiplica. Fica raiz 15ª de 4. Oitava aqui, propriedade. Se a gente tiver que transformar raiz em potência, por exemplo, raiz cúbica de 5 ao quadrado. O 5 a gente mantém a base, o 2 que está dentro, quem está dentro vai para cima, quem está fora vai para baixo, tá bom? O que mais a gente tem que saber de potência? Na potência e na raiz, a gente tem que lembrar que dá para fatorar. Por exemplo, se a gente tiver raiz quadrada de 18, vamos lembrar como fatora o 18. Por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Isso dá 2 vezes 3 ao quadrado. Então, 2 vezes 3 ao quadrado. O número que estiver ao quadrado, ele sai da raiz. Como o 3 está ao quadrado, ele sai da raiz. Quando ele sai, ele perde a potência. Então, fica 3 raiz quadrada de 2. Tá? Essas propriedades de raízes, embora sejam básicas, a gente tem que saber. Tudo isso a gente vê até o 9º ano e aparece no ensino médio, tá? Assim como o próximo assunto, que é a parte de notação científica. Deixa eu colocar aqui, ó. Notação científica. Na notação científica, é uma forma da gente escrever números muito grandes ou muito pequenos de uma forma mais simples. Por exemplo, imagina que a gente tem aqui 1.200.000.000. Então, a notação científica é um número que a gente escreve de 1 maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes 10 elevado a alguma coisa. E como a gente transforma? Quando eu vou colocar a vírgula para a esquerda, cada casinha que eu andar, eu somo 1 no expoente. Então, aqui, ó, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso vai ficar 1,2 vezes 10 elevado à sexta. E se a gente tiver o seguinte, 2.300? Então, eu vou andar 1, 2, 3. Então, vai ficar 2,3 vezes 10 elevado a 3. E se a gente tiver um número 0,0004? Aí eu vou andar para a direita. Cada casinha eu subtraio 1. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4. Então, isso vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 4. E se eu tiver o seguinte, 0,00001 vezes 10 elevado à oitava, tá? Embora tenha a potência de base 10, isso não está
em notação. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casinhas para a direita. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado à terceira. Por quê? Eu tenho 8, vou tirar 5, vai ficar 3. Como que a gente faz potência de notação científica? Por exemplo, 2 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Aí entra a propriedade da potência. Eu faço 2 ao quadrado, 10 menos 3 ao quadrado. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 6. Também vamos ver operação de produto, tá? Então, se a gente tiver 5 vezes 10 à sexta vezes 1,6 vezes 10 ao quadrado. Número com número, 5 vezes 1,6 dá 8. Base 10 com base 10. Mantém a base e somos expoentes. E na divisão? 9 vezes 10 ao quadrado dividido por 3 vezes 10 à quinta. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 10 ao quadrado dividido por 10 à quinta. Mantém a base e subtrai os expoentes. Dá 10 a menos 3. Tá bom? Então, multiplicação, divisão e potência não é difícil. O mais chatinho é quando a gente tem soma e subtração. Por quê? Se a gente tiver assim, 3 vezes 10 elevado à quinta, mais 2 vezes 10 elevado à quarta, eu não posso somar diretamente. Por quê? Porque as bases, os expoentes da base 10 são diferentes. Então, eu vou transformar 3 vezes 10 à quinta e aqui 0,2 vezes 10 à quinta. Porque quando eu ando para a esquerda, aumenta 1 no expoente. Agora, eu posso somar o 3 com o 0,2. Então, dá 3,2 vezes 10 à quinta. Mantém a potência e a base 10. Isso na continha de menos também. Por exemplo, 7 vezes 10 elevado a menos 6, menos 2 vezes 10 a menos 7. Então, 7 vezes 10 a menos 6, vou andar uma casinha para a esquerda, então, menos 0,2, 10 a menos 6. 7 menos 0,2, perdão, 6,8 vezes 10 a menos 6. Então, gente, essas aí são as propriedades que a gente tem tanto em potenciação, em radiciação e notação científica. Então, vamos fazer agora os exercícios. Vamos começar com o exercício 1, que diz o seguinte: dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram o processo de devastação sofrido pela região amazônica entre agosto de 99 e agosto de 2000. Analisando fotos do satélite, os especialistas concluíram que nesse período sumiu do mapa um total de 20 mil quilômetros quadrados de floresta. Um órgão de imprensa noticiou o fato com o seguinte texto: o assustador ritmo de destruição é de um campo de futebol a cada 8 segundos. Considerando que um ano tem aproximadamente 32 vezes 10 elevado a sexta segundos e que a medida de um campo de futebol é de aproximadamente 10 elevado a menos 2 quilômetros quadrados, as informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de desmatamento em um ano implica a destruição de uma área de, vamos lá, em 32 vezes 10 à sexta, eu vou dividir por 8, para saber quantos 8 segundos cabem ali. Então, dá 4 vezes 10 à sexta vezes. Ok? Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar isso, 4 vezes 10 à sexta,
por 10 elevado a menos 2, que é o tamanho de um campo de futebol. Então, isso dá 4 vezes 10 à quarta quilômetros quadrados. O 10 à quarta é 10.000. Então, vão ser 40.000 quilômetros quadrados. Tá? E aí, ele quer saber o seguinte. A resposta, né? As informações apresentadas nessa notícia permitem concluir que tal ritmo de desmatamento em um ano implica uma destruição da área de 40.000 quilômetros quadrados. Ao chamar a atenção para um fato realmente grave, o autor da notícia exagerou na comparação, tá? Então, isso aí é a alternativa E, ok? Beleza, vamos para a questão 2. As tecnologias atuais, além de tornar os equipamentos eletrônicos mais leves e práticos, têm contribuído para evitar desperdício de energia. Por exemplo, ENIAC foi o primeiro computador eletrônico digital e entrou em funcionamento em fevereiro de 1946. Sua memória permitia guardar apenas 200 bits. Possuía milhares de válvulas e pesava 30 toneladas, ocupando um galpão imenso da Universidade da Pensilvânia. Consumia energia correspondente à de uma cidade pequena. O ENIAC utilizava o sistema numérico decimal, o que acarretou uma grande complexidade ao projeto de construção do computador, problema posteriormente resolvido pelo matemático húngaro John von Neumann, que idealizou a utilização de recursos do sistema numérico binário, simplificando o projeto e a construção dos novos computadores. Os microprocessadores usam o sistema binário de numeração para tratamento de dados. No sistema binário, cada dígito 0 ou 1 denomina-se bit. Bit é a unidade básica para armazenar dados na memória do computador. Cada sequência de 8 bits se chama byte. Corresponde a um determinado caractere. 1 kilobyte tem 2 elevado... Aqui, gente, não são 210, tá? É 2 elevado a 10. Então, deixa eu colocar aqui. É 2 elevado a 10. 1 megabyte é 2 elevado a 10 kilobytes. 1 gigabyte, 2 elevado a 10 megabytes. E 1 terabyte, 2 elevado a 10 gigabytes. Atualmente, os microcomputadores permitem guardar 160 GB de dados binários. Isso é, são capazes de armazenar N caracteres. Nesse caso, o valor máximo de N, tá? Então, ele fala que 160 GB, tá? Então, é 160. 1 GB é 2 a décima megabytes, que são 2 a décima kilobytes, que são 2 a décima bytes. Então, aqui a gente vai ter 160 vezes 2 elevado a 30 bytes. Só que cada byte aqui a gente pode um caractere, certo? Então, a gente vai ter 160 vezes 2 elevado a 30 bytes, ou seja, 160 vezes 2 elevado a 30 caracteres, tá bom?
Beleza. Exercício 3 aqui, gente. Técnicos concluem mapeamento do aquífero Guarani. O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão total de 1.200.000 km², dos quais 840.000 km² estão no Brasil. O aquífero armazena cerca de 30.000 km³ de água e é considerado um dos maiores do mundo. Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são utilizadas unidades de metro cúbico e litro, e não as unidades já descritas. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo divulgou, por exemplo, um novo reservatório cuja a capacidade de armazenagem é de 20 milhões de litros. Comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório, a capacidade do aquífero Guarani, o aquífero Guarani é 1.200.000.000 de km². Então, vamos colocar em notação científica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,2, 10 a sexta, certo? Milhões de km². Então, aqui, vamos pegar o volume dele. 30.000 km². Quilômetro cúbico para metro cúbico, a gente tem que multiplicar por 10 a nona. Então, vai ficar 30.000 vezes 10 a nona metros cúbicos. De metros cúbicos para decímetros cúbicos, a gente multiplica por 10 a terceira. Então, vai dar 30.000 vezes 10 a 12 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos é a mesma coisa que litros, tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que litros. Aí, eu vou dividir isso por 20 milhões. Milhões é 10 a sexta, tá? Então, aqui, o 10 a sexta com o 10 elevado a 12, eu vou dividir, tá? Vai dar 10 elevado a sexta. Essa divisão aqui, ó. E o 30.000 dividido por o 20 vai dar 1.500. Então, colocando isso em notação, 1,5 vezes 10 a nona vezes 1,5, 10 a nona vezes a capacidade do reservatório, alternativa E, tá bom? Vamos para a questão 4. Questão 4, gente. Diz o seguinte: a imagem representa uma calculadora científica com duas teclas destacadas. A tecla A eleva ao quadrado o número que está no visor da calculadora e a tecla B extrai a raiz cúbica do número apresentado no visor. Uma pessoa digitou o número 8, em seguida apertou 3 vezes a tecla A. Então, e depois uma vez a tecla B. A expressão que representa corretamente o cálculo efetuado na calculadora. Então, ela digitou 8, ela apertou o A 3 vezes. Então, isso ao quadrado, isso aqui ao quadrado e isso aqui ao quadrado, tá? Então, isso fica 8 elevado a 2 vezes 2 vezes 2. E depois ele tirou a raiz cúbica. Então, isso vai estar na alternativa B. Raiz cúbica de 8 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok?
Beleza. Essa questão é só de representação, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Questão 5 diz o seguinte: um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea, quando o todo está para uma das partes na mesma razão e que essa parte está para a outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega φ, e seu valor é dado pela solução positiva φ² igual a φ mais 1. Assim como potência φ², as potências superiores de φ podem ser expressas na forma Aφ mais B, em que A e B são inteiros positivos, como representado no quadro. Então, φ² é φ mais 1, φ³ é 2φ mais 1, φ² é 3φ mais 2, φ² é 5φ mais 3, φ⁻, 8φ mais 5, e ele quer saber φ⁻. Gente, se a gente perceber aqui, a gente tem φ mais 1 e depois 2φ mais 1. Então, aumentou φ, certo? Aí, daqui para cá, o que aconteceu? Eu aumentei φ mais 1, que é exatamente o termo anterior. Daqui para cá, eu aumentei 2φ mais 1, que é o termo anterior. Daqui para cá, eu aumentei 3φ mais 2. Então, para o próximo aqui, eu vou pegar esse termo, que é o 8φ mais 5, e somar o anterior, que é o 5φ mais 3. Então, isso dá 13φ mais 8, alternativa E. Então, apesar de ser um de potência, tá? Falar de potência é um de lógica aqui que a gente tem. Exercício 6. O matemático americano Eduardo Kastner pediu ao filho que desse um nome para um número muito grande que consistia do algarismo 1 seguido de 100 zeros. Seu filho batizou o número de Google. Mais tarde, o mesmo matemático criou um número que apelidou de Googleplex, que consistia em 10 elevado a 1 Google. Quantos algarismos tem um Googleplex? Então, um Googleplex é 10 elevado a 10 elevado a 100. Por quê? O 1 seguido de 100 zeros, se a gente colocar lá 100 zeros, isso é a mesma coisa que 10 elevado a 100. Então, o Googleplex vai ser 10 elevado a 10 elevado a 100. Tá. Só que 10 elevado a 1, a gente tem dois algarismos, que é 10. 10 elevado a 2 dá 100, são 3 algarismos. 10 elevado a 3 dá 1000, que são 4 algarismos. Então, 10 elevado a 10 a 100 é 10 elevado a 100 mais 1, que é a alternativa D. Tá bom? Vamos para a questão 7. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada no Brasil no mês de julho de 2012, então ele quer saber em quilogramas. Então, 4,129 milhões, milhões é 10 a sexta, de toneladas. Toneladas para quilogramas é 10 a terceira. Então, 4,129, 10 a nona quilogramas, alternativa C.
tá? Lembrando que 1 tonelada são 1.000 quilogramas e 1.000 são 10 a terceira. Vamos para questão 8, gente. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem diâmetro de 0,00011 milímetros. Ele quer saber isso em notação científica. Então, eu vou dar 1, 2, 3, 4 casinhas para a direita. Então, dá 1,1, 10 a menos 4 milímetros. Como ele quer em milímetros mesmo, alternativa D. Tá bom? Questão 9. Vamos para a questão 9, que diz o seguinte. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide IU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu na sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura indicada, a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Com base nessa informação, a menor distância que passou da Terra é igual, então ele colocou aqui, 325 mil quilômetros. Então, vamos dar 1, 2, 3, 4, 5. 3,25, 10 a quinta km, que é a alternativa D, tá bom? Vamos para a questão 10. A volemia de um indivíduo é a quantidade total de sangue em seu sistema circulatório. Ela é útil quando se pretende estimar o número total de hemácias de uma pessoa, a qual é obtida multiplicando a volemia pela concentração de hemácias no sangue. Num adulto normal, essa concentração é de 5.200.000 hemácias por ml de sangue, conduzido a grandes valores de N. Uma maneira adequada de informar essas grandes quantidades é utilizar notação científica, que consiste em expressar N na forma de N igual a Q vezes 10 elevado a N, sendo 1 menor ou igual a Q menor que 10, um número inteiro. Considere um adulto normal com volemia de 5.000 ml. Qual é a quantidade total de hemácias? Então, eu vou fazer primeiro, colocar hemácias em notação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5,2, 10 a sexta. E o ml também, 5 vezes 10 a terceira. Multiplicando isso, vai dar 26, 10 a nona, que não está em notação. Preciso andar mais uma casinha para a esquerda, 2,6, 10 elevado a décima. Alternativa D, tá bom? Questão 11. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, vou andar uma casinha só, 4,318, 10 elevado à primeira, alternativa B, tá bom? Vamos lá pro Enem, aqui ó, questão 12.
também do Enem 2013. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre a superfície e massa do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado da massa M. Isso é equivalente a dizer que, para uma constante K, a área pode ser escrita em função de M por meio. Então, vamos lá. O cubo da área S é igual a K vezes a massa ao quadrado. Esse cara aqui é um expoente cubo. Se eu passar ele para o outro lado, ele vai como uma raiz cúbica. Então, vai ficar raiz cúbica de km ao quadrado, que é raiz cúbica de k vezes raiz cúbica de m ao quadrado. E a gente passa a raiz para expoente. Então, dá k elevado a 1/3 vezes m elevado a 2/3, que vai dar a alternativa D, tá bom? Vamos para a questão 13. Questão 13 diz o seguinte: o índice de massa corporal é largamente utilizado há cerca de 200 anos, mas esse cálculo representa muito mais a corpulência que a adiposidade, uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Uma nova pesquisa aponta o índice de adiposidade corporal como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal, utilizando a medida do quadril e a altura. A figura mostra como é calcular essas medidas, sabendo-se que em mulheres a adiposidade normal está entre 19% e 26%. Então, ele dá aqui o velho IMC e o novo IAC. Uma jovem com IMC de 20 kg por metro quadrado, 100 centímetros de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea, resolveu averiguar seu IAC. Para se enquadrar nos níveis de normalidade de gordura corporal, a atitude adequada que essa jovem deve ter diante da nova medida é... Então, vamos lá. Ele deu o IMC, 20. A massa dela é 60 kg. Com isso, eu vou calcular a altura ao quadrado. Beleza. Então, multiplicando aqui em cruz, vai ficar 20 vezes a altura ao quadrado igual a 60. A altura ao quadrado vai dar 3, tá? Como aqui está o quadrado, passa para lá tirando uma raiz. Então, vai ficar a raiz de 3. Tá. Agora, como vai ficar a porcentagem de gordura corporal? Circunferência do quadril em centímetros, que vai ser 100, dividido pela altura, que é aqui, raiz de 3, vezes a raiz da raiz de 3. Tá, então vai ficar 100 vezes, raiz de 3 é 1,7, e aqui vai ficar raiz de 1,7. Então, vai ficar 100 dividido por 1,7 vezes 1,3. Fazendo essa continha, 100 dividido por 1,7 dividido por 1,3 vai dar aí 45
45,25 aproximadamente. Isso vai dar 45,25. Aí a gente vai tirar 18, tá? 45,25 menos 18 vai dar 27,25. Ele falou que o normal é entre 19 e 26. Se ela está com 27, ela tem que perder aproximadamente 1%. Então, reduzir o seu excesso de gordura em 1%. Tá bom? Maravilha. Vamos para a questão 14, que diz o seguinte: dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre as medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com sua massa m pela fórmula A igual a K vezes m elevado a 2/3, em que K é uma constante positiva. Se no período que vai da infância até a maioridade do indivíduo sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a sua adiposidade? Então, a adiposidade é K vezes m elevado a 2/3. Se a nova massa ficar 8m, vai ficar 8m elevado a 2/3. Isso é K vezes 8 elevado a 2/3 vezes m elevado a 2/3. Bom, vamos fazer aqui 8 elevado a 2/3, tá? Eu posso fatorar o 8 dá 2/3 elevado a 2/3 dá 2 elevado a 6 sobre 3, que dá 2 ao quadrado, que dá 4. Então, vai ficar K vezes 4 vezes m elevado a 2/3, que é 4 vezes K vezes m elevado a 2/3. Isso é a adiposidade inicial. Então, isso vai dar 4A, que é a alternativa B. Tá bom? E vamos para a última questão, gente. Questão 15. Um estudo biológico observou-se que o tempo T necessário para a digestão de um alimento é proporcional à raiz quadrada m do organismo, conforme a fórmula T igual a A vezes raiz quadrada de m. Se a massa de um organismo quadruplica, o tempo de digestão será multiplicado por... Então, inicialmente, a gente tem A vezes raiz quadrada de m. Agora, a massa quadruplicou. Então, vai ficar A vezes raiz quadrada de 4m. Então, é A, vamos separar, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de m. Raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar 2A raiz quadrada de m. Isso aqui era o tempo inicial, então o tempo vai multiplicar por 2, que é a alternativa A, tá bom? Então, gente, estão resolvidos todos os exercícios, mais 15 aí para conta. Espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando que a lista, tá? Vai estar na descrição do vídeo e vai estar nos comentários o link dela. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima aula.